Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Muito bem, Luiz Henrique, conosco mais uma vez para falar hoje sobre cubas disponíveis para banheiro e dicas de uso. Designer de interiores, Luiz Henrique, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Muito bem, me fale sobre esses tipos de cubas. A gente andando perto dessas lojas, né, você fica olhando, cara, tem cada novidade, cada coisa incrível, com certeza, né, cara? Bom, primeiro que quando nós entramos numa loja de materiais de construção de alto padrão, nós ficamos completamente enlouquecidos, porque são tantas novidades e são tantas tendências que nos faz querer reformar até a casa, né? Nossa, nem fala. Pois é. E para começar, para a gente ter esse entendimento, a gente tem que entender da seguinte forma, que o banheiro é um dos espaços mais frequentados dentro de uma casa. E o projeto de interiores, ele tem que estar alinhado com o gosto e a personalidade dos moradores. Primeiro, esse espaço, ele tem que trazer a ergonomia, que é fundamental, tem que trazer a segurança e também a beleza estética. Lógico. Além da funcionalidade, né? E o que acontece? Existem várias etapas e demandas dentro desse espaço do banheiro. E existe um elemento que é o protagonista desse espaço, que é a famosa cuba, que atualmente no mercado existem vários modelos com tamanhos e design diferentes. E além do mais, existem especificações técnicas que, para optarmos por um modelo diferenciado, temos que ter esse entendimento. Pois é, e aí? Como ter esse entendimento? Aí Como ter um entendimento? Você tem, agora eu. Pois é, mas eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente tem que falar sobre a altura. A altura do chão até a cuba, que varia entre 85 a 93 centímetros. É 85 e 93. Centímetros do chão até o topo da cuba. Tá. Porque isso daí é uma norma técnica, segundo um autor, o Neufer. Ele é considerado um papa, e quem tem o livro dele é considerado uma bíblia, os arquitetos e os designers de interiores. E ele ainda fala o seguinte, que essas medidas podem ser alteradas, porque você imagina você deparar com uma pessoa muito alta ou uma pessoa muito baixa. Aí você tem que ter um parâmetro mais claro, baseado nas normas técnicas específicas, para fazer valer a ergonomia desses espaços, que é fundamental. Então, para início de conversa, nós temos que ter uma observação em relação à profundidade da bancada. Geralmente, é uns 50 centímetros essa profundidade da bancada. Tá? E tem que ter um espaço de uns 5 centímetros entre o término da cuba e o frontão. O frontão é aquele acabamento que tem logo na parede, para facilitar a limpeza. Isso. Se você tem uma torneira com acionamento inferior colocada por trás da cuba, o que vai acontecer? Você tem que ter um espaço de 10 centímetros para você ter o conforto em lavar as suas mãos. Lógico. Tá? E a questão da largura da bancada. Existem bancadas largas demais e estreitas demais. Aí você tem que ver o seguinte, qual que vai ser a finalidade da cuba? É um banheiro ou é um lavabo? Aí você tem que se perguntar, a minha finalidade é eu me maquiar, escovar o cabelo, cuidar da minha pele, ou eu lavar as mãos com mais conforto? Sim. Aí você vai definir. Agora nós vamos entrar na questão dos acabamentos. Porque o que acontece? Cada tipo de cuba é específica para um determinado lavabo ou para um determinado banheiro. Isso também. Tem isso também. Olha só. É bom a gente salientar. E de repente você escolhe uma cuba de um fabricante e a bancada ou o revestimento da bancada é feito com uma outra pessoa, uma empresa especializada. E você tem que atentar para os furos das torneiras, da bica,
Porque se você for fazer na sua obra, o que, que acontece? Você pode ter um prejuízo e até danificar esse material. Então, aconselhamos você levar a cuba escolhida. Uhum. Se ela não estiver com a torneira já acoplada, que os cortes sejam feitos na marmoaria, por exemplo. Né? Exatamente. E agora vamos lá para o que nos interessa. Vamos. O primeiro tipo de cuba é a cuba de apoio. São as 4 mais utilizadas. A cuba de apoio, ela fica apoiada completamente em cima da bancada. Em cima da bancada. E a mais utilizada, é a favorita dos arquitetos, designers de interiores, e todo cliente me pede uma cuba de apoio. Por que a mais utilizada e a preferida? Porque ela é uma protagonista quando você coloca dentro do seu lavabo ou banheiro. Você pode usar nessas 2 situações, porque ela oferece inúmeros modelos. E a questão do design e do tamanho. Ela tem um revestimento cimentício, ela pode ser em cerâmica com a válvula embutida, ela pode ser em louça. E você tem que atentar da seguinte forma: se é uma cuba para um lavabo, você pode usar. Se é para um banheiro, eu acho o seguinte: vamos preferir um acabamento claro, por questões de higiene e de saúde. Fica muito mais fácil você detectar algum problema. E qualquer sujeira também você Exatamente. observa, vê e é fácil limpar. Exatamente. E você coloca ela apoiada na bancada. A segunda cuba, o tipo de cuba, é a cuba de encaixe. Ela fica encaixada completamente sob a sua bancada. Ela é colada por baixo. E existe geralmente uma marcenaria para promover este tipo de acabamento. Para suportar aquela... Exatamente. E a profundidade dela é excelente. Ela tem uma senhora profundidade. Sabe? Para você movimentar, para você lavar as mãos. Ela é excelente. Fora a questão de acabamento. Eu acho essa cuba muito bacana para os banheiros. Sim. Para os banheiros mais amplos. Tá. Outra cuba é a cuba de sobrepor. Essa cuba pode ser utilizada no lavabo e pode ser utilizada no banheiro. Também, né? A parte inferior dela, traseira, ela fica acoplada na bancada e a parte posterior da frente, ela fica aparente na bancada. Isso. Então você pode até utilizar em um lavabo. Por quê? Porque a bancada não necessariamente precisa de ser generosa, ela pode ser mais restrita. E fica muito bacana esse tipo de cuba, né? Com vários tipos de acabamento. E o último estilo de cuba é a cuba de semi-encaixe. O que é isso? É a cuba que fica entre a cuba de colocar suspensa. A suspensa, de apoio, e a de encaixe. Ela só tem aquelas bordas, a moldura em volta na pia do banheiro, da bancada. Mas é bonita essa também. Ela é muito bacana. Você pode utilizar para o banheiro e se você tiver um lavabo generoso, você pode utilizar no lavabo. Lembrando sempre que as torneiras podem ser torneiras que estão inclusas na peça, posterior à peça, na marmoraria ou na parede. É isso. Aí você escolheu isso tudo, você corre feliz pro abraço. Pronto. Mas é que tem que ter dicas, né, cara? Tem que ter alguém que entenda. Eu acho interessante isso, você colocar essas questões e trazer isso, porque a gente aprende que é cada um na sua mesmo, cara. Com certeza. Você vai fazer uma... eu quero essa cuba aqui. Vai chegar lá, eu quero essa aqui. Eu acho essa bonita, é essa que eu quero. Mas, de repente, não é a ideal para o espaço que você vai utilizar. Ela não traz praticidade, não traz ergonomia e também nem traz o conforto necessário. E a gente não observa essas coisas, não às observa. vezes. Agora, nós podemos usar muito nas questões de acabamento, tanto dos metais, das torneiras, quanto do acabamento da cuba, mas sempre levando em consideração a minha fala. Se é para um banheiro, aonde você vai utilizar, faça opção por uma cerâmica ou uma louça clara. Né, um tom branco, um tom suave, por questões de saúde e você ter o controle da sua autonomia, da sua higiene também. Sem dúvida. Caso seja por um lavabo, você pode usar. Isso aí. Luiz Henrique é Designs de Interiores, mais uma vez falando conosco no Casa Arrumada e hoje falando sobre os tipos de cubas disponíveis
e as dicas de como e quais devem ser utilizadas, onde. Não é isso? É isso aí. Obrigado, Luiz Henrique. Um abraço para você. Até a semana que vem, meu amigo. Obrigado, tô indo embora agora. Uma feliz Páscoa e até terça-feira que vem. Se Deus quiser. Transamérica 10:09. Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento: Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra.